Beleza. Gente, bom dia. Bom dia. Eu não dei bom dia ainda. É um privilégio para mim, uma honra poder compartilhar da palavra de Deus com vocês no dia de hoje. E eu queria que a gente primeiro orasse por esse nosso tempo aqui, né, depois dessas músicas que a gente ouviu. Pai, eu te louvo por esse dia, eu te louvo porque a gente pode estar aqui, Deus, aprendendo mais sobre ti, sobre a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade agora. E eu te peço por esse nosso tempo agora de olhar para a tua palavra, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, para que a gente possa compreender, Deus, e crer nas verdades que a gente vai ler agora. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Beleza, gente, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Salmo 88. Abrimos o Salmo 88. E a gente já vai ler ele. Salmo 88. Mas antes eu queria explicar rapidamente para vocês, apresentar, não sei se vocês conhecem, a jornada do herói. É uma estrutura geralmente literária ou de contar uma história que segue mais ou menos os mesmos pontos e ela é basicamente a espinha dorsal de qualquer história que você ouve hoje. Qualquer filme, não importa se é aventura, comédia romântica, se é drama, o que for, geralmente ele vai seguir em alguma medida essa estrutura e começa com o protagonista lá no mundo comum dele, a vida normal dele, algo tira ele da zona de conforto ou da vida comum dele para uma aventura, onde ele vai enfrentando cada vez mais desafios, até que tem um momento de crise, aquele momento onde parece que vai tudo dar errado, que não tem solução, é a crise, e então vem uma luz. O Doutor Estranho abre os portais e vem todos os Vingadores para lutar contra o Thanos. O time chega nas finais do campeonato. O protagonista sai correndo na pista do aeroporto para parar o avião, que a amada dele está indo embora e ele vai parar aquele avião para se declarar para ela. E inclusive filmes que nem o Coach Carter, que a gente assistiu para outra matéria, em que os protagonistas perdem a partida final. Desculpa, spoiler, mas o filme é 2001. Que eles perdem a partida final da final do campeonato, ainda assim eles ganham, eles crescem, o filme termina falando que eles foram para a faculdade não sei aonde, eles mudam de vida. E a gente tem alguns salmos na Bíblia que são bem assim. Eles mostram as lutas do salmista, eles mostram lutas do povo de Deus, momentos difíceis, angústias, mas no final as coisas dão certo. Ele fala para sua alma descansar em Deus. O Senhor é a minha herança para sempre. Várias vezes tem, mas Deus é justo, Deus é bom, Deus é a esperança dele. E glória a Deus por esses salmos que nos mostram isso. A gente precisa deles. No entanto, na nossa vida tem momentos que a ajuda não vem. Tem momentos que nenhum portal se abre e você perde. Aquela porta que você achou que ia se abrir, de oportunidade, ela se fecha. Relacionamentos que pareciam sólidos se desmancham. A gente tem mantenedores que eram firmes e deixam de apoiar. Exames que voltam com resultados que nos entristecem. Muitas vezes a depressão bate a porta. Entes queridos que não são curados. Nãos que Deus nos dá. Se você já viveu um pouco, você sabe que na vida a gente enfrenta sofrimento e que nem sempre as coisas dão certo. E que bom que Deus nos deixou um salmo também para esses momentos. Para esses momentos onde que a gente vê a escuridão. Por isso eu queria ler ali, acompanha comigo no versículo 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. E esse é o primeiro clamor de 3 que ele vai fazer nesse salmo. 3 momentos onde ele diz que ele clama a Deus. E ele começa falando que ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe que Deus é o Deus da salvação dele. Diz ali no versículo 1. Ele se coloca constantemente, dia e noite, ou seja, o dia inteiro ele se coloca clamando a Deus, buscando Ele. E se a gente ler só o versículo 1 e 2, parece um salmo como qualquer outro. Parece um salmo, não, ok,
tem um certo nível positivo, ele está falando de Deus, quem sabe agora ele vai louvar, mas tudo que tem de positivo acaba aqui. O salmista começa então a explicar o motivo do clamor dele. Versículo 3. Pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Gente, são palavras pesadas, queridos. É angústia, morte, dor, abismo, sofrimento, sepultura, esquecimento, cova. É alguém que está sofrendo. O salmista, esse clamor, ele está clamando em meio ao desespero. E a Bíblia não deixa claro se o que ele fala aqui à beira da morte é alguma doença, alguma coisa assim, ou se é só uma figura de linguagem que ele está usando. E, na verdade, é ótimo que ele não diz, porque não importa, o que importa é que o salmista está sofrendo. E ao não dizer especificamente pelo que ele está sofrendo, a gente consegue também cantar junto com ele muitas vezes. O salmista está sofrendo e ele deixa claro quem que ele responsabiliza por esse sofrimento. Não são os ímpios, que nem em outros salmos, não são os inimigos de Deus, que nem nos outros salmos, é o próprio Deus. Ele fala que Deus afastou dele os conhecidos, Deus colocou ele na mais profunda cova. Ele coloca isso sobre Deus. E o Salmo também não deixa claro se Deus está punindo ele por alguma coisa, se ele está sendo disciplinado, se o sofrimento dele é Deus ativamente afastando esses amigos dele como punição por alguma coisa, não diz. Mas o salmista, é isso que ele está vendo, é isso que ele está sentindo, é isso que ele está colocando diante de Deus. E, gente, aqui não é uma monografia de teologia sistemática, onde está tudo certo, tudo preciso, tudo no seu devido lugar, é um derramar do coração do salmista. Ele não está escondendo os sentimentos de Deus, esperando que esses sentimentos se tornem frases teológicas bonitas com referência, autor e ano de publicação, para estar correto diante de Deus. Ele está sofrendo, ele está desesperado pelo sofrimento. Isso não quer dizer que qualquer coisa que ele esteja falando aqui está errado, ou que não é inspirado, isso aqui, longe disso. Mas o que ele sabe, inclusive, está nos clamores. Ele sabe que Deus é o Deus da salvação. Ele sabe disso. Mas quando ele olha para o que ele está vivendo, quando ele olha para aquilo que ele sente, ele vê outra história. Ele sabe que Deus é o Deus da salvação, mas ele sente que... Ele olha para a vida dele, ele vê que salvação, hoje, não vem. Deus é o Deus da salvação dele, mas a libertação não vem. Isso nos dá uma pista de como a gente deve levar os nossos sentimentos para Deus. Não tem por que a gente esconder os nossos sentimentos de Deus. A gente ora muitas vezes chamando Deus de Pai. Eu comecei chamando Deus de Pai, e acho que a maioria de nós começa orando chamando Deus de Pai. Mas na hora de lidar com Deus, a gente trata Ele que nem um funcionário público. Que é o quê? Alguém que a gente tem que estar com toda a burocracia, com tudo alinhado, perfeito, certinho, sem erro nenhum, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. Para aí a gente vai ser ouvido, aí a gente vai ser aceito. E não é isso que eu vejo aqui nesse salmo. É alguém que está derramando o coração, aquilo tudo que está sentindo diante de Deus, sem filtro, mas derramado diante de Deus. E no versículo 9 ele continua dizendo: os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Ele continua o clamor dele, o segundo clamor. Ele primeiro fala que ele clama dia e noite.
O dia inteiro, agora ele fala que ele clama dia após dia, constantemente ele tem clamado a Deus, levantado as mãos pedindo socorro a Deus. E aí ele lança, a gente vai ler agora no versículo 10, ele lança 6 perguntas para Deus. Mas são perguntas retóricas, que a resposta para cada uma delas, ele sabe que é não. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Gente, o salmista está clamando em meio à dúvida, em meio ao questionamento. Ele sabe quem Deus é. Inclusive, as 6 perguntas falam de coisas que ele reconhece que Deus é. Fala da bondade, fidelidade, justiça de Deus. Ele sabe quem Deus é, mas ele não está vendo isso. Ele não está vendo Deus em meio às trevas, em meio à escuridão. E ele está basicamente barganhando com Deus. Se a gente olha, ele fala, será que farás maravilhas para os mortos? Ele está dizendo, Deus, o Senhor faz maravilha. Tu não vai ser mais glorificado se eu for restaurado? Eu não vou te louvar? A tua bondade não vai ser anunciada se eu for curado, restaurado, liberto? Se a situação for transformada, eu não vou te louvar? Se eu estiver morto, eu não vou te louvar. Eu não tenho como te louvar morto. O cemitério é silencioso. Ele está barganhando com Deus. E existe uma diferença entre questionar a Deus e questionar Deus. Questionar a Deus e questionar Deus. Levar as nossas crises, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos diante de Deus, derramando isso, se jogando diante de Deus, arremessando o nosso coração aos pés de Deus. Não só é uma coisa boa, como é algo incentivado pela Escritura. Não é duvidar da bondade de Deus com um coração obstinado e se afastar dele. Olha para esse salmo. O autor, inclusive, tem até um quê de ironia aqui nessas falas com Deus. Ele está barganhando com Deus, ele está pedindo, Deus, me livra disso. Eu não entendo. Se o Senhor vai ser louvado por mim, se a situação mudar, por que que o Senhor não muda a situação? Por que que o Senhor não transforma? Ele não está reclamando para pessoas por aí da situação dele. Ele não está murmurando da situação dele ou lamuriando, chorando as pitangas pelos cantos. Ele está se colocando Deus na parede, inclusive. A gente fala assim, pô, meio ousado isso aí, né? Será que não é sinal de que ele, na verdade, está perdendo a fé? Que ele está ali com risco de apostasia? Gente, o próprio derramar dele diante de Deus, o próprio questionar, o próprio chegar diante de Deus, gritando por socorro, questionando, é um sinal de fé. Mesmo que às vezes não pareça. E ele continua no texto ali no versículo 13. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. O salmista agora clama em meio à dor. Ele clamou ao longo do dia. Ele clamou dia após dia. E ele clama de madrugada. Ele não dorme, ele não tem descanso. Ele está sofrendo. Ele clama em meio à dor. Versículo 14. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto? Gente, ele está expressando a dor de sentir Deus distante. De olhar para Deus e não ver, não sentir. Por que rejeitas a minha alma? Ocultas de mim o Teu rosto. No versículo 15, ando aflito e prestes a morrer desde moço. Ele olha para trás, para o passado dele, ele vê sofrimento, angústia, dor. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a Tua ira, os Teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, há um tempo me circundam. Ele olha para trás e ele vê sofrimento, dor e angústia. Ele olha para Deus e ele fica aterrorizado. Essas são as palavras dele. Ele está aterrorizado olhando para Deus.
Diante de Deus, de um Deus tão grande, ele fica um Deus tão grande que não está fazendo nada, aparentemente, em relação ao que eu estou passando. Ele olha para trás, ele vê sofrimento, ele olha para Deus, ele sente terror. E no versículo 18, para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, os meus amigos agora são as trevas. E ele procura consolo humano, ele procura companheiros, para pessoas que possam... Ele não encontra nada além da solidão, das trevas. O Salmo encerra assim. Não tem... Eu, porém, me alegro... Não. Encerra em trevas, em tom de dor, em tom menor. E é possível sim, gente, o crente sofrer nessa vida. A gente gosta de bater na teologia da prosperidade, né? De que, se você seguir a Deus, você vai ter dinheiro, você vai ter sucesso. Mas a gente também precisa lembrar que esse salmo não é só contra a teologia da prosperidade, é contra a teologia da prosperidade light também. A teologia de que se você é crente, você nunca vai ficar completamente desesperado. Você vai sofrer na vida, mas são circunstâncias externas. Por dentro você está bem, você está tranquilo o tempo todo. A teologia que vai dizer que não importa o que está acontecendo, você sempre vai ter uma paz inexplicável por dentro no seu coração, você vai estar se sentindo bem em meio sempre às tempestades. A teologia que diz, cara, crente não tem depressão. Esse salmo está dizendo que existem momentos de escuridão na vida do crente. Nem sempre as coisas vão bem. E a gente não tem que enfrentar o sofrimento e a angústia como uma coisa leviana. Uma coisa como assim, nada demais. Tal. Não, gente, é sofrimento. E é válido a gente lamentar. Não é muito comum a gente ter músicas de louvor de lamento. Cantar na igreja, Deus, a gente está triste, está tudo ruim, eu me sinto abandonado nas trevas. Levanta a mão aí. Não é muito comum. Porque não é algo que a gente está acostumado a fazer, lamentar. Gente, o lamento do salmista e o nosso lamento, o nosso choro, ele é um grito de angústia sobre a ordem desse mundo caído, sobre essa ordem presente. Crer em Deus não é um sedativo, que a gente, agora eu creio em Deus, pronto, agora eu ignoro todos os problemas, todos os sofrimentos da minha vida aqui, tá tudo certo, não tem nenhum problema, eu ignoro eles. É possível ser cristão e sofrer ininterruptamente nessa vida. Ininterruptamente. Nem sempre as coisas vão passar, nem sempre as coisas vão melhorar. A gente sabe que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Mas a gente olha para a nossa situação muitas vezes e não parece que a libertação está vindo. Não parece que a salvação vem. Que a gente chore pelo sofrimento. Que a gente não segure as lágrimas. Que a gente derrame o nosso coração diante de Deus, mesmo quando parece que a face dele está oculta. Mesmo que a gente esteja sozinho. Que a gente não busque sedativos para o choro, no entretenimento, no Netflix, na comida, nos trabalhos, no ministério, em distrações, em drogas, álcool. Que a gente chore diante do Pai. E, gente, o Salmo acaba assim, literalmente com trevas. É a última palavra do Salmo. Trevas. E se eu fosse um rabino, fechava minha Torá não, minha Tanakh. Terminaria aqui e eu ia lembrar a gente de que o sofrimento faz parte da nossa vida e o lamento também, e que a gente, como povo de Deus, precisa se lamentar. Mas eu não sou um rabino. E o fim do Salmo 88 não é o fim. Tem uma cena pós-créditos. A gente precisa lembrar daquele que veio e sofreu muito mais do que o salmista. Aquele que sofreu e aguentou angústia e dor muito mais do que qualquer ser humano. Qualquer um de nós. Aflito, afligido, abandonado pelos seus amigos e por Deus,
e acolhido por sepultura e trevas. Ele foi abandonado para que aqueles que creem nele nunca sejam abandonados. Ele foi deixado pelos seus amigos que fugiram para que nós fôssemos feitos amigos de um Deus que não foge. Ele foi até o abismo e a escuridão para que nós fôssemos resgatados das trevas e trazidos para o reino da sua maravilhosa luz. Ainda que o Salmo 88 termina em angústia, um tanto desesperado, a gente sabe que esse não é o fim da história. O fim desse salmo é choro, é dor, é sofrimento. O fim da história. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Em meio ao nosso choro, em meio ao nosso desespero, a nossa dúvida, a nossa dor, a gente pode se agarrar na esperança em Cristo. Amém. Ele vai restaurar tudo no fim. Se apega a Ele na sua hora mais escura. Enquanto você canta o Salmo 88, com lágrimas nos olhos, não como um sedativo, não se agarra em Cristo como um sedativo, para ignorar o sofrimento e dizer: não, beleza, essa vida não importa, só importa. Não, o sofrimento dói. Mas confia na esperança prometida por aquele cujas palavras são fiéis e verdadeiras. E talvez hoje tu não está sofrendo nesse sentido, nesse nível. E glória a Deus por isso. Mesmo. E nisso eu quero te encorajar, inclusive. Chora com os que choram. Se entristece com os que estão tristes. Lamenta com os que estão lamentando. Não minimiza ou abafa o sofrimento. Não fala: isso tá tranquilo, já vai passar. Muitas vezes a gente lida com pessoas que estão em fases de vida anterior à nossa e a gente desconsidera o sofrimento delas por parecer menor do que o nosso. Que a gente não faça isso. Que a gente não minimize o sofrimento dos outros, não importa quão pequeno pareça. Não seja um teólogo da prosperidade light. Não diz que é só coisa da cabeça da pessoa ou que é falta de fé. Abraça, lamenta, chora junto e aponta para Cristo. Aponta para a esperança que a gente tem nele. Gente, nessa vida a gente vai sofrer. A gente vai passar por aflições. É uma das promessas de Jesus que eu tenho quase certeza que não está na caixinha de promessas. Vocês vão ter aflições nesse mundo. Nós vamos ter aflições. E em meio ao desespero, a dúvida e a dor, a gente tem que lembrar que a gente pode derramar nosso coração diante de Deus como um ato de fé, mesmo que não pareça que seja. Que nós choremos, que nós clamemos confiantes de que Ele é o Deus da minha salvação, mas que Ele vem. Pai, eu te louvo pela Tua palavra. Eu te louvo porque a Bíblia não é um livro de histórias bonitas onde tudo dá certo, Pai. Eu te louvo pelo Salmo 88, Deus. Eu te louvo porque mesmo em meio ao sofrimento, a gente pode chorar, a gente pode derramar o nosso coração, nossas lágrimas diante de Ti, Deus. Nos ajuda a fazer isso, Pai. Nos ajuda a abertamente, Deus, escancarar na nossa alma diante de Ti, Pai.
E nos ajuda, Deus, também a ajudar pessoas que estão passando por sofrimento, a chorar com elas, Pai. Que a nossa vida possa ser uma vida que é autêntica diante do Senhor, Deus, e não uma vida fingida, uma vida hipócrita, uma vida fingindo que está tudo bem e que no fundo a gente está destroçado. Que a gente possa colocar isso para fora diante do Senhor, Pai. Nos ajuda nisso. E eu te louvo pela esperança de Cristo, Deus. Eu te louvo porque Cristo ressuscitou, Deus. E a gente hoje tem acesso a Ti, Deus. A gente pode chegar diante de Ti chorando, Deus. E que um dia o Senhor vai consertar, corrigir, restaurar todas as coisas, Pai. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém.